Olá, bom dia. Meu nome é Marcelo Melo da Costa e eu apresentarei em português o artigo Identification and Evaluation of Uncertainty Contributions to Optical Current Sensor Measurement Uncertainty. Sensores ópticos de corrente possuem grandes vantagens em relação aos sensores convencionais, como elevada largura de banda, são leves e têm pequenas dimensões e, quando utilizados em sistemas de potência, apresentam benefícios de segurança e benefícios ambientais. Ainda nos sistemas de potência, esses benefícios permitem aos sensores ópticos substituir os tradicionais transformadores de corrente. Entretanto, ainda existe um gargalo quanto à sua exatidão e à sua estabilidade de longo prazo, as quais estão sob constante pesquisa para suporte ao seu desenvolvimento. Os sensores ópticos de corrente geralmente são baseados no efeito Faraday, onde o plano de polarização da luz muda sob a influência de um campo magnético gerado por corrente elétrica. O ângulo de rotação é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético H, ao comprimento ED do sensor e à constante de Verdet do material óptico do sensor, V. Da lei de Ampère, tem-se que a intensidade do campo magnético depende da corrente elétrica e da distância do sensor ao condutor, representado por R. A constante de Verdet do material óptico é dependente da temperatura e do comprimento de onda de luz, lambda. Em um sensor óptico, uma luz proveniente de uma fonte é linearmente polarizada, se propaga em um material óptico sob o efeito do campo magnético produzido pela corrente elétrica e, devido ao efeito Faraday, tem seu plano de polarização rotacionado. O nível de rotação é proporcional ao campo magnético ao longo do sensor. O detector converte o ângulo de rotação em um sinal elétrico, que é digitalizado e tratado por software. A contribuição de incerteza tida como mais significativa é a temperatura, que contribui para a incerteza de medição de um sensor óptico de corrente através de 4 formas principais. Primeiro, as variações de temperatura causam flutuações do comprimento de onda da luz gerada pela fonte, causando variações na constante de Verdet do material óptico do sensor. Como a constante de Verdet depende da temperatura, ela variará com as variações de temperatura. As variações de temperatura modificam o comportamento de componentes optoeletrônicos utilizados nos sensores, como fotodiodos ou placas digitalizadoras. E, por fim, a birrefringência do material óptico varia com a temperatura. Neste primeiro gráfico, podemos ver o quanto a constante de Verdet varia com a variação do comprimento de onda em vários tipos de materiais ópticos. Neste segundo gráfico, podemos ver a variação relativa da constante de Verdet com a variação de temperatura, que pode chegar até mais de 1% numa faixa de temperatura de 100 graus Celsius para o vidro SF57, que é um material óptico. Uma outra fonte significativa de incerteza é a birrefringência, que pode modificar a polarização da luz de linear para elíptica ou circular, fazendo assim com que erros e incertezas apareçam na medição do ângulo de rotação. O nível dessa incerteza, devido à birrefringência, pode ser avaliada utilizando técnicas especiais no algoritmo ou software de medição do ângulo de rotação. Uma outra fonte significativa de incerteza é a birrefringência, que pode modificar a polarização da luz de linear para elíptica ou circular, sendo que dessa forma, erros e incertezas aparecem na medição do ângulo de rotação da luz. A quantificação dessa incerteza devido à birrefringência pode ser avaliada utilizando técnicas especiais no software ou no algoritmo de medição do ângulo de rotação da luz. Uma outra fonte de incerteza é devido à estabilidade e resolução dos componentes optoeletrônicos utilizados no sensor. Para finalizar, algumas conclusões. Este artigo mostrou a identificação e a avaliação de contribuições de incerteza à incerteza de medição de sensores ópticos de corrente. As contribuições de incerteza mais críticas são devido às variações de temperatura e à birrefringência.
A estabilidade e a resolução dos componentes optoeletrônicos utilizados nos sensores também contribuem para a incerteza de medição dos mesmos. Obrigado pela sua atenção.